Oi gente, eu sou a Iane do Minha Vida Literária. Vem cá, que leitor nunca surtou com uma leitura, não é? Aqueles livros, ó, que mexem com todas as nossas emoções, que a gente quer gritar, chorar, pular, rir durante a leitura. Enfim, pra quem se identificou, depois da vinheta eu mostro todos os livros desta book tag. Surtei, mas passo bem. Essa tag foi a Pá do Livros e Fuxicos, a minha gêmea. Não, gente, a gente não tem nenhuma relação consanguínea, caso você nunca tenha visto a gente se chamar, não conheça a nossa história. É só que a gente é muito amiga e quando a gente se conheceu, a gente começou a se chamar de gêmea porque a gente tinha muita coisa em comum. E ela criou esse vídeo num mês que ela percebeu que tava usando sempre a palavra surto pras leituras que ela tinha feito. Eu queria gravar uma book tag, fui lá no grupo do Telegram dos membros daqui no canal, perguntei que tag que eles gostariam de ver, se eles tinham alguma tag pra me sugerir. E entre as opções apareceu esta, eu achei ela ótima e vamos lá. Primeira pergunta, o surto veio. Um livro com final inesperado. Para esse item eu escolhi uma autora que eu gosto demais, que é a Jodi Picoult, e que ela escreveu um livro que sempre que eu tenho que pensar em reviravolta, em coisas inesperadas, eu penso nesse livro, que é O Tempo de Partir. A gente tem aqui na história uma garota de 13 anos que a mãe dela desapareceu há mais de 10, ela não se conforma com esse desaparecimento da mãe e ela resolve sozinha começar a tentar fazer uma investigação. Então ela vai entrar em contato com o policial investigador responsável pelo caso na época que a mãe dela desapareceu e também com uma médium que ela foi muito famosa por conseguir encontrar pessoas desaparecidas, que afinal, né, não vamos dispensar ajuda. A Jodi Picoult, ela tem aquela escrita primorosa dela realmente detalhar muito bem os acontecimentos, os personagens, e ela é extremamente hábil aqui na maneira de como ela vai te conduzir pelas situações até chegar na reviravolta que assim, eu fiquei de queixo caído porque eu fui realmente feita de trouxa, não esperava por aquilo que apareceu, foi um livro que acabou me emocionando demais. Ele tem toda uma conexão com elefantes que eu acho linda, porque a mãe dessa personagem aqui era pesquisadora desta área, ela pesquisava elefantes, então assim, é uma história muito rica, que além de tudo ainda tem essa reviravolta de realmente fazer a gente surtar. Coração bateu mais forte, um casal apaixonante, um casal que eu conheci em 2020, me apaixonei, Robert e Julia, de O Irlandês, da Tayana Alves. Você está estranhando o fato de eu ter aqui a edição física, a Tayana liberou essa opção pela Amazon, então você fazia a compra pela própria Amazon, eles fazem a impressão do livro e você recebe depois. Como a impressão é importada, eu fiz a compra acho que no começo de novembro, só fui receber no final de dezembro, então demorou bastante. De qualquer maneira, se você não leu essa história, se você não conhece O Irlandês, a Julia é uma brasileira que vai fazer intercâmbio na Irlanda e ela vai trabalhar como babá das filhas do Robert, que é esse homem que ele é todo simpático, mas que ao mesmo tempo ele guarda aí um passado que faz com que ele fique um tanto quanto distante das filhas, e aos poucos começa a existir essa interação entre os dois. E além assim do Robert ser uma figura completamente encantadora, não só porque ele é lindo, a Julia é uma personagem apaixonante, ela é muito divertida, eu adoro os comentários que ela faz e a interação entre os dois é que realmente cativa a gente, até porque eles são personagens um tanto quanto maduras, então a forma de como eles resolvem os problemas que aparecem, ai, me deixou muito encantada. Dormir pra quê? Um livro que te fez virar a noite lendo. Assim, gente, faz muito tempo que eu não viro a noite lendo um livro, né? Acho que a idade vai chegando para todos, então, assim, não tenho mais ficado até altas horas lendo. De qualquer maneira, um livro que eu li recentemente, que eu li em um dia só, e se eu tivesse começado a ler mais tarde, eu tenho certeza que eu teria continuado noite adentro lendo, teria sido Na Corda Bamba, da Kylie Wright. A gente tem aqui a história de uma jovem negra que ela trabalha como babá para uma família branca. Em uma noite ela é abordada num supermercado acusada por um segurança de ter sequestrado a garotinha de quem ela tá tomando conta. Ela quer deixar o episódio para trás, mas a chefe dela fica completamente inconformada com o que aconteceu e ela começa a querer fazer justiça a toda forma. O livro ele é dividido nas narrativas da babá e da chefe dela. As duas narrativas são em terceira pessoa, mas a autora trabalha muito bem as emoções, as personalidades de cada uma delas e a forma de como ela expõe as situações de racismo, as desigualdades pelas diferentes classes sociais. É muito sutil, é muito verdadeira. Então ele é um livro um tanto quanto incômodo pelas coisas que ele revela. É extremamente habilidoso como ela mostra coisas que a gente às vezes bate o olho e não se toca que aquilo é racismo. E depois quando a gente para pra pensar, o problema tá ali. Ele mostra a questão do racismo estrutural
estrutural, então ele fala como não é um problema de uma pessoa ser malvada ou uma pessoa ser bondosa, que às vezes você pode estar super bem intencionado e ainda assim você reproduzir o racismo porque você faz parte de um sistema que é estruturalmente racista. E a forma de como a autora cria tensão, de como ela te leva para situações, enfim, eu não consegui parar de ler, mesmo com todos os tapas na cara que eu levei, com todo o incômodo que ele causou. É um livro muito necessário e que foi impossível não devorar. Fazendo Birra, um personagem chato. E aqui eu escolhi a protagonista de Daqui a 5 Anos, que foi um livro que me decepcionou em 2020. Grande parte foi porque eu fui com uma expectativa errada em relação a ele. Então eu fui esperando que ele seria um livro, um romance, né, uma história de amor, e na verdade não. Ele é um livro que foca muito numa relação de amizade e na protagonista querendo saber quem ela é, querendo se entender com o passar do tempo na vida dela. Então a premissa aqui é de uma mulher que numa noite ela consegue tudo aquilo que ela mais sonhava. Ela é promovida no trabalho e ela é pedida em casamento pelo namorado dela. Só que naquela noite, quando ela vai dormir, ela acorda 5 anos depois e ela está na cama com outro homem, um homem que ela nunca viu. Ela acorda no dia seguinte, a vida dela volta ao normal, ela acha o sonho estranho porque pareceu muito real, mas aí 4 anos e meio depois ela conhece aquele homem com quem ela sonhou, então ela fica naquela de saber que dali 6 meses muito provavelmente a vida dela pode virar de cabeça pra baixo. Eu achei essa premissa ótima, mas como eu falei, o livro me decepcionou porque eu esperava algo diferente daquilo que ele era, então muito provavelmente o problema estava em mim, não necessariamente no livro. Mas algo que me incomodou na leitura foi a construção da personagem, porque ela é uma personagem extremamente passiva, nenhuma das transformações que ela passa de fato partem dela, são coisas que acontecem com ela, então isso acabou me incomodando e é por isso que eu coloco ela nessa categoria de chata. Não é porque ela é chata que ela faz birra ou qualquer coisa assim, é só porque ela basicamente não usa a voz dela em momento algum do livro. Na Base do Grito, um livro que te deu vontade de gritar de raiva. E aqui no caso, a raiva que eu tive não é porque eu não gostei do livro, mas é porque o livro é bom demais, mas ele revela várias situações odiosas. E é o Todo Mundo Merece Morrer, da Clarissa Wolf. Esse livro é um romance, então a gente tem uma história só sendo contada, só que essa história ela é contada em capítulos que são basicamente como um conto em cada capítulo, e cada um desses contos vai trazer uma diferente visão dessa história. E que história é essa, né? Num vagão num metrô em São Paulo acontece um assassinato. Dentro deste vagão estão 12 pessoas diferentes e cada um dos capítulos vai contar então os acontecimentos anteriores a esse assassinato, mostrando quem são essas 12 pessoas. E só pelo título aqui, né, desse Todo Mundo Merece Morrer, a gente já consegue perceber que a gente não tá falando de flores lírios do campo. Então todas as pessoas à sua maneira, algumas mais óbvias do que outras, são pessoas um tanto quanto odiosas. Como eu falei, em alguns casos não é algo assim totalmente gritante, a gente não tá falando de pessoas descaradamente ruins, mas a crítica social que tá presente aqui é muito presente. É o que faz a gente realmente questionar o que significa ser bom ou ser ruim na nossa sociedade, como isso pode ser facilmente invertido dependendo de cada situação. Às vezes a gente parte, né, de uma perspectiva em que a gente pressupõe que algo é de um jeito e quando a gente vai ver mais a fundo a questão é outra. A Clarissa Wolf, ela constrói essas figuras muito bem, ela tem uma escrita maravilhosa. São Paulo é quase que uma personagem desse livro, então a cidade é muito importante na história como um todo. Enfim, eu sou fã desse livro e sempre que eu puder eu vou recomendá-lo. Mas é aquilo, se prepara porque você vai sentir raiva pelas situações absurdas que são retratadas aqui. O segredo foi revelado e o personagem surtou, que o leitor também. A minha escolha, na verdade, quem surtou fui eu, né? Não necessariamente os personagens surtaram porque era um segredo pra gente, não um segredo para os personagens. E no caso eu tô falando de Daisy Jones and the Six, da Taylor Jenkins Reid. Eu escolhi esse livro aqui por causa dessa questão do segredo, né? Porque sempre que eu falo desse livro, que eu amo e tal, normalmente eu falo de outros aspectos dele e não dessa questão da revelação. Então tem um aspecto aqui do livro que, na verdade, eu nem me liguei que poderia ser um segredo. Sabe assim, quando tem algo que você nem dá muita atenção, você não presta atenção? Então, no final, quando houve essa revelação, como era algo que eu nem tava atentando para, não era uma coisa que eu tava me preocupando, gente, eu dei um surto assim tão grande que eu falei, meu Deus do céu, eu não acredito! E foi assim, uma das sensações mais incríveis desse livro. Mesmo que não se enquadre aqui nesse caso dos personagens terem surtado com a revelação, a leitora certamente surtou e eu precisava falar dele porque afinal estou eu sempre aqui, né, panfletando Taylor Jenkins Reid. Penúltima pergunta. Chorei, mas passo bem. Um livro que fez você chorar.
Então uma das últimas leituras, assim, que me causou muita dor, que me fez chorar bastante, foi Pessoas Normais, da Sally Rooney. Ele vai contar a história de dois jovens durante vários anos da vida deles, entre encontros e desencontros. Nesse sentido, ele me lembrou um pouco Um Dia, do David Nichols. E eu acho que a autora ela é muito habilidosa na forma de como ela lida com as emoções desses personagens, com os conflitos, as angústias que eles carregam. É um livro que vai falar de saúde mental, de questões familiares. E por causa de vários aspectos, né, eu me conectei muito com essa história e ela me emocionou bastante em várias passagens diferentes, né? Por isso, né, por ter sentido essa empatia, essa identificação, essa conexão com os personagens. Mas, gente, quando chegou no final, esse livro, assim, me destruiu, ele acabou comigo. Porque aquele típico livro é que, assim, ele é muito real. Não é que ele traga um final necessariamente triste, ele não te dá muita pausa pra alívio, sabe? E justamente pelo fato dele ser tão real, ele deixa as coisas intensas e muito dolorosas. Então, assim, quando acabou eu estava aos prantos, um caco de pessoa, refletindo sobre a vida e... enfim, eu amei, chorei, mas eu passo bem. O Surto foi épico, o livro mais intenso do ano. Então, em 2020, eu fiz algumas leituras bem intensas. Eu acho que Pessoas Normais até se enquadraria aqui nesse tópico, mas a minha escolha foi Um Lugar Bem Longe Daqui, da Delia Owens, que foi um dos mais intensos do ano. Então, assim, foi um livro que eu sofri também do começo ao fim, porque também houve muita essa aproximação com a personagem. Ai, eu queria muito dar um abraço nela, falar que vai ficar tudo bem. E as coisas que ela sentia pra mim também eram tão reais que, olha, foi muito doloroso, foi muito intenso e também valeu cada momento da leitura, porque eu achei a história incrível, mesmo ela trazendo aí todo esse sofrimento embutido. E aí, gente, que livros fizeram vocês surtar? Se vocês já leram algum desses que eu surtei, vocês surtaram ou não? Conta pra mim qual foi a relação de vocês com essas leituras. E gostou desse vídeo? Deixa sua curtida, isso ajuda muito na divulgação do meu trabalho. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo ou bem-vinda, já aproveita pra se inscrever e ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação. Me acompanha nas demais redes sociais que a gente tem um contato mais próximo por lá. Beijo pra todo mundo, até o próximo vídeo.